eu vou chamar aqui para falar com vocês Cláudia Mardegan, VP de Design na Recarga Play. Já deu aula de design na Mergo, na Terra, PM3 e tem um curso próprio de liderança. É formada em design digital e tem MBA em gestão de TI. Trabalha há 16 anos como designer. Essa frase que eu vou falar agora é linda, maravilhosa, me impactou, ela merece estrelinha, certo? Ela que é a primeira mulher do Brasil a ser uma VP de design. Palmas! Que tudo de bom isso! Também luta pela equidade de gênero e por mais mulheres na liderança. A gente luta com você. Bora aqui, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Vou sentar que eu tô com vergonha. Desacostumei a dar palestra desde 2019 aí sem, então voltando à ativa. Bom, pode passar, por favor. Disfarça. Tá aqui. Eu ia me apresentar, mas ela já fez uma ótima apresentação, então, de vez de falar um pouquinho sobre isso, vou pedir pra gente se conectar no LinkedIn, porque daí a gente se mantém conectado pós-evento e continua trocando figurinha. E aí eu vou começar com uma primeira pergunta. Quem aqui, atualmente, tem uma liderança que veio da disciplina ou de tecnologia ou de produto? Quem responde para camadas de tecnologia ou de produto, levanta a mão, por favor. Ou aí no chat também. Boa. Uma galerinha. Isso ainda acontece e é muito frequente, tá? Porque é uma questão histórica, né? A nossa disciplina, vou contar um pouquinho aqui da parte histórica, mas ela é muito nova. E isso tem impacto exatamente em eu ser provavelmente a primeira mulher do Brasil a CVP. Ela começou em 1990, assim, com foco maior no Brasil. Eu nem considero que em 90 a gente ainda podia falar mais ou menos que era designer, né? Porque a gente falava que designer era fazer Photoshop, né? Fazer peças, vir do gráfico. Designer, quando eu chamo assim, mais voltado para o termo de UX mesmo, tá? Então, a gente tinha o web design nascendo, depois a gente teve o termo cunhado lá em 1990, 90 e pouquinhos, e aí teve o surgimento do Flash, que eu não sei pra vocês, mas mudou minha vida, porque eu comecei com Motion, então até vim o HTML5, eu virar desenvolvedora e depois voltar pro design. Mas aqui eu já considerava que o design estava nascendo, porque a gente começava a fazer animações para tentar associar a função, né? Tipo, associar que a pessoa achasse onde estava o botão, então que o site ele fosse mais fácil de se usar através das animações. Só que entre 1990 e 1920, isso aqui ainda era muito tímido. E tanto que a profissão design quase não existia, né? A gente, pelo menos eu, migrei para desenvolvimento exatamente por não ter tanto espaço assim. E aí depois eu voltei para o design porque eu vi um lado promissor, assim, não, agora sim a gente está sendo visto de igual para igual. Então o design ele era muito assim, quando chegar no final do projeto, alguém faz uma maquiagem e deixa a coisa bonita e aí a gente sobe. Então isso foi mais ou menos quase até os anos 2000. De 2001 para 2020, cara, foi um boom. Quase tudo mudou, né? Tudo bem que são quase 20 anos aí, mas nasceu a Web 2.0, a gente viu o primeiro iPhone chegar no mercado e revolucionar a forma como a gente, ser humano, interagia com tecnologia. Teve o lançamento das grandes redes sociais, YouTube, Facebook, e isso também mudou a forma como a gente interagia com os meios digitais. E revistas digitais, capas animadas interativas, a forma como a gente consumia, né, através de áudio, através muito mais acessível também, todo esse conteúdo para todo mundo. E para mim o grande boom foi quando teve o nascimento do XCC, o blog do Fabrício Teixeira, porque até então não tinha muito onde a gente estudar sobre, né, usabilidade. Era muito... Entre sair um livro e a gente conseguir estudar, já era um gap assim... Já ficava velho o livro, né, porque isso aqui aconteceu tudo muito rápido. Então era difícil a gente poder se aprofundar na disciplina, e aí o blog foi quando realmente as pessoas começaram a compartilhar, e isso fez com que a gente começasse a ter mais designers interessados em vir para o mundo da usabilidade, da arquitetura e assim por diante. Então, se a gente for olhar, de 2001, estava logo aí atrás, né? Não tem muito tempo que a disciplina existe propriamente dita. E aí em 2022, pelo menos na minha visão, teve uma mudança completamente diferente do que foi até 2020. Onde, eu não sei vocês, mas eu costumo acompanhar muito o cenário de liderança dos times de design do Brasil. Então, em 2019, o Anderson Gomes soltou uma planilha, acho que vocês devem ter sido impactados nela, onde a gente listava mais ou menos
qual empresa existia e o tamanho dos times, né, de design, como que ele estava distribuído, se era mais UX, se era mais PD, se era mais researcher. E eu tenho essa planilha de 2019 e esse ano eu rodei de novo. E, assim, é bizarro a comparação entre a quantidade de times que são grandes agora. Grandes, assim, a partir de 100 pessoas. Então, a gente teve esse primeiro boom de grandes times de design acontecendo, que foi no ano de 2021 para 2022. Tem times hoje com 200, 300. O Mercado Livre tem, sei lá, mais de 400 designers distribuídos entre Brasil e Argentina. IT, XP, enfim, várias empresas com times gigantescos de 180, 200 designers. E isso fez com que a gente começasse a ter lideranças de design para liderar designers, né? Nada mais óbvio. Então, a gente começou a evoluir um pouquinho esse caminho. E design começou a crescer exatamente por ter uma atuação diferenciada, né? E atuar numa camada muito mais estratégica do que somente visual. Então, essa evolução se deu há pouquíssimo tempo atrás. Eu falo sobre isso, e aí eu pergunto para vocês, quem hoje aqui tem uma liderança que veio de design? Ou seja, um líder que é designer. Levanta a mão, por favor. Olha só a diferença, né? Que bom ver isso, cara. Fico muito feliz. É ótimo ver isso, porque quando a gente olha historicamente, a nossa disciplina, ela mudou, assim, drasticamente, né? Ainda existe muito preconceito, assim. Eu estava num time onde as pessoas viviam reclamando. Ah, mas eu queria ser par de produto. Por que eu não participo da decisão? Acho que tem uma questão muito cultural ainda envolvida, né? Então, quando a gente olha o organograma de uma empresa, no geral era o CEO, o CIO, que é como se fosse um VP de tecnologia, embaixo o CTO. Depois disso, um diretor de tecnologia, ou seja, as 3 camadas acima, tecnologia. Aí sim, um tech lead, um PM, arquitetura e design respondia para produto, né? Então, esse era o cenário mais comum. Até que o nosso amigo Don Norman publicou em 98, num livro dele, que é o The Invisible Computer, o caminho ideal para se ter bons produtos. E aí ele fala do three legs, né? Que é assim, as 3 pernas do banquinho. Se um banquinho tiver faltando uma perna, provavelmente, se você sentar, ele cai. Assim como um produto. Então, um bom produto, ele deveria ter a estrutura. Hoje em dia, eu colocaria mais uma perninha aí, que é dados, né? Mas hoje em dia seria dados, tecnologia, a parte de product marketing, ou seja, a visão estratégica do produto em si, e a parte do cliente no centro, né? De toda a usabilidade e usabilidade. Então, a partir desse momento, as empresas começaram a olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa rolando. Vou começar a ter um designer. Vou começar a ter alguém que me ajude a pensar, então, para que o produto se mantenha de pé e não caia. E aí, uma empresa faz, a outra olha para o lado e fala, pô, mas esse concorrente está se dando melhor. O que ele fez? Ah, ele tem um designer agora que ajuda a pensar nisso. Ah, então eu também preciso ter um designer. E assim foi que a gente começou a ter a evolução da nossa disciplina e ter times grandes. Então, o que aconteceu nesse momento? A gente teve uma evolução no organograma e designer foi colocado como par de produto, par de tecnologia e par de... Pode mandar isso aí pro seu chefe, manda para todo mundo, já pede um aumento, porque isso já mudou. Tá? Então, nesse momento, a gente é par de todas essas disciplinas, graças ao Don Norman. E aí, depois disso, a gente começou a ter evolução, né? Porque quando você começa a ter grandes times, você começa a ter camadas de liderança para liderar aquilo. Então, a gente começou a ter diretores de design, sendo pares de diretores de produto e de tecnologia, respondendo para um CTO. E, por fim, aqui o que eu chamo da nova era, que finalmente, a gente começou a ter também VPs de design, sentando na mesa de um board, participando de uma camada estratégica, de uma visão alongada da companhia. O que não acontecia, a gente sempre foi feito para desdobrar estratégias, e não para criar as estratégias. Então, quando me chega um CEO e fala assim, Cláudia, a gente está criando uma área para que design traga um input para produto, aí eu fico, cara, graças a Deus, né? Porque a gente deixou de ser esse braço só de operação. A gente é o braço pensante disso tudo. Assim como o produto eu acho que a gente não faz isso sozinho. Então, essa é uma nova era de liderança em todas as camadas, não só na de vice-presidência, mas também de diretoria, que ainda são poucas pessoas, de liderança, que começa a ter muito mais. E eu fico feliz de ver que várias pessoas aqui agora já têm líderes de design, né? Porque alguém já bateu muita cabeça para conseguir chegar nisso, assim. Acho que essa era a minha maior dor na disciplina, que eu olhava assim e falava, cara, com quem que eu vou aprender? Como que eu sei se o que eu estou fazendo é certo ou errado? Então, eu cometi muitos erros, porque eu olhava e não tinha com quem me inspirar. Eu ia me inspirar num CTO que não entendia de design, não entendia da disciplina, não comprava as mesmas brigas que eu, né? Então, hoje, eu luto muito pela... Vamos fazer com que isso não seja acidental. Vamos fazer com que isso seja preparado. Hoje, a gente já tem com quem estudar, a gente já tem conteúdo, a gente já tem vários cursos. E a gente
tem a possibilidade de escolher o que a gente quer ser, né? Diferente da época das nossas mães, que alguém escolhia pra gente a disciplina que a gente queria ter, agora a gente já sabe o que a gente quer e a gente tem caminhos para poder ser melhor naquilo. Então, eu tenho mais ou menos umas 22 mil conexões no meu LinkedIn, e eu analiso esse cenário de liderança desde 2000 e bolinha, né? Já estou ficando velho. Então, eu comecei a analisar, né, fiz uma busca, desde 2018 até 2022, quais eram os cargos de liderança que existiam. E eu fui no perfil das pessoas e fui olhando. Jesus, só tenho 10 minutos. Enfim, aqui a gente consegue ver a evolução, né? Tipo, 2021 a gente começou a ter muitos diretores de design. Em 2022 a gente começou a ter 3 VPs de design, pelo menos isso é o que aparece na minha conexão, tá? Talvez tenha algum a mais. E obviamente a gente vê ali uma empresa bem sucedida quando a gente fala de cliente no centro, que é o Nubank, porque ele foi uma das primeiras empresas a ter um VP de design, puxando isso de uma forma diferenciada. Então, a gente vê o impacto, né? O impacto do design ele já está provado por A mais B em diferentes tipos de estudo. Esse aqui é um estudo da McKinsey que fala do design gerando impacto desde uma camada analítica, que eu hoje luto muito sobre isso também. Assim, design ele tem que colocar o cliente no centro, mas se ele não mexer em nenhum ponteiro de negócio, a gente tem um grande problema de design continuar existindo. Tem que ser uma balança, um equilíbrio entre os dois para o business funcionar. Design funcional, design contínuo interativo e analítico, né, com essa experiência. E aí, nesse mesmo estudo da McKinsey, ele mostra mais ou menos que empresas que têm design dentro do time pode performar até 2 vezes mais em receita do que uma empresa que não tem. Esse mesmo estudo também foi feito em 2019 pela Envision, comprovando os mesmos dados, né, o quanto o design traz impacto para o negócio, e aí isso reflete aquela evolução que a gente viu dos times tendo cada vez mais designers. Então, desde revenue, salvar, enfim, toda a receita. Aí aqui eu faço uma terceira pergunta para vocês. Se o cenário é tão promissor, se a gente tem tanta gente crescendo, times de design crescendo, quem aqui tem uma liderança feminina de design? Cara, me surpreendeu. Achei que ia ser menos. Maravilhoso isso. Bom, a gente ainda tem vários fatores, porque a gente não chegou onde a gente gostaria de estar, tá? Eu acho que aqui até a gente tem mais do que eu achei que ia ter num cenário normal. Por que isso pode acontecer? Primeiro, é um fato social, econômico, legislativo, de vários cenários diferentes. Mas a gente, como mulher, somos metade da população mundial. Só que mesmo assim, só 11% dessas mulheres estão em cargos executivos altos. 11%. Tipo, muito pouco. Tá? A legislação ela não favorece, porque o dono da empresa ele vê isso como um prejuízo, né? Se a mulher ficar grávida, ela vai ficar 6 meses fora, enquanto o homem não. O homem fica ali 4 dias, volta a trabalhar. Então, para ele, isso é um prejuízo e a gente precisa fortemente ajudar a revisitar isso. E a gente veio do mundo de tecnologia, que é um mundo que tem muito mais homens do que mulheres, né? Além de tudo, a gente tem uma questão que é a gente quer a realização profissional e pessoal. Então, por exemplo, quem que vai cuidar do filho se ficar doente? Você acha que é o homem ou é a mulher? Né? Então sobra pra gente, querendo ou não, e é muito mais difícil a empresa ver isso com bons olhos e falar, não, beleza, então eu vou colocar você na liderança e eu sei que você vai estar sempre ali quando eu precisar. É raro isso acontecer. Então, a gente tem aí 1/3 das mulheres que estão em cargos altos somente com filho. 1/3 também é muito pouco. Porque eu sou uma mulher na liderança e eu morro de medo de ter filho e não consegui voltar para a liderança porque as pessoas não vão respeitar isso. Faz parte do preconceito. E aí, em 2017... Gente, eu vou atrasar. Tá bom, vou correr. Eu vi depois vocês olham, mas é incrível. Tem um TED Talk da Sandra Sandberg, da COO do Facebook, e ela fala que o grande problema das mulheres não atingirem a camada de liderança é que a gente subestima as nossas habilidades. A gente se subestima o tempo inteiro. E aí, o estudo que ela fala é exatamente assim. Ela pegou 2 pessoas que fizeram o mesmo projeto no Facebook, e ela pergunta, fulano, o que você fez para dar certo no seu projeto? Ele falou assim, eu confiei em mim, foi incrível. Eu entreguei, porque eu sou ótimo, sou maravilhoso, e entregou o projeto. Ela faz a mesma pergunta para a mulher. E aí, qual que foi o sucesso? O que você acredita que foi o sucesso do time? Não, as pessoas se desenvolveram, mas a gente teve um pouco de sorte do cliente tá de bom humor. Então, a gente sempre associa fatores externos no nosso sucesso, e nunca a gente mesmo. E aí eu pergunto, mas por que isso é importante? Porque se você não acreditar em você, quem que vai acreditar em você? Se você não achar que você é boa, você acha que o CEO vai achar que você é boa? Isso vale para todo mundo, tá? Não só para mulheres, mas é que pra gente é muito mais difícil. Então, o grande ponto é, se você não achar que você é boa, ninguém vai. E isso é importante, né,
Porque a gente começa a criar uma cadeia quando a gente acha que é importante. Se eu não achasse que eu fosse boa, provavelmente eu não estaria aqui, porque eu não tive nenhum líder que me apoiou falando, cara, você tá mandando super bem, você vai virar VP. Meu ex-VP falou assim, olha, daqui 5 anos eu acredito que você possa ser uma VP. Eu tava com a proposta na mão. Então, assim, as pessoas não vão confiar que a gente já tá naquele ponto. Só que se você sabe do seu potencial, do seu valor, do quanto você estuda, não deixa isso abalar, porque realmente, né, você tem esse valor. Então, é uma nova era de liderança com muito mais mulheres e com fatos comprovados que a gente gera muito mais lucratividade para as empresas. Esse mesmo estudo da McKinsey fala que, por exemplo, uma mulher na liderança ela tem 50% de chance de aumentar a rentabilidade de uma empresa e 22% a mais de chance de melhorar a margem do EBITDA, que é um número que o board acompanha. E aí, uma vez que a gente chega lá, uma mulher chega lá, a gente abre o caminho para muitas outras. Pelo menos esse é o meu propósito como liderança. Você vai ter empatia por quem está passando pelos mesmos problemas e sendo desvalorizado. Então, uma vez que a gente chega ali, a gente contrata outras mulheres, a gente confia, a gente forma e a gente abre esse espaço. E acredito que, espero eu, que com base nisso, a gente tenha tantas mulheres na liderança como vocês levantaram a mão. Então, esse é um pouco do meu cenário que eu já passei. Algumas lideranças que foram formadas, e eu acredito que elas estejam criando outras lideranças e abrindo espaço para outras mulheres. E no meu curso a gente já formou 220 lideranças, algumas delas mulheres, eu não coloquei todas aqui, mas que eu espero que isso também permeie, né, a nossa comunidade de design como um todo. Por fim, o design está numa nova era, porque agora a gente não tem mais que provar o valor do design, a gente não é só mais uma tela bonita, a gente tem processos próprios e a gente está nessa parte estratégica da empresa. A gente evoluiu como disciplina, a gente tem várias ramificações e a gente agora fala em profundidade de pessoas, processos e produtos de uma forma própria, tá? Seja com os desafios que a gente tem, que eu vou deixar o slide depois em público e aí vocês leem que o meu tempo está estourando. Seja com coisas que a gente não colhou, como Career Path de design, evolução, PDIs, como se desenvolver como profissional. Proporções do time formando, né, designers júniors. A liderança trabalhando na evangelização, mas também na operação. E a gente tendo processos próprios de design, não tendo que beber somente dos processos de produto. Pela primeira vez, a gente também tem uma gama de ferramentas gigantes que a gente pode usar e que facilitam muito o nosso dia a dia, que traz confiança no nosso processo. E design entrou na estratégia. Então, no meu último case, a gente desenhou toda a jornada da empresa, a gente mapeou todos os touchpoints de onde os times se interligavam e gerava dependência técnica. E isso aqui foi tão importante para a companhia, detalhe, uma companhia de 55 mil funcionários, tá? Gigantesca, que eles usaram para definir toda a topologia do time da empresa. Então, a gente organizou todas as tribos e todas as squads baseada na jornada do cliente. E aí, com base nessa jornada, a gente também faz a derivação, o desdobramento de quais são as atividades do quarto e do planejamento estratégico anual. Porque a gente vê ali qual é a dor e começa a desdobrar. Então, sim, design pode ser estratégico dentro de uma empresa. E um bom design, ele deveria falar essa linguagem. Deveria ser o equilíbrio entre as duas pontas. Obrigada, gente. Quem tiver dúvida, estou à disposição. Gente, eu acho que esse monte de palavras não precisa falar mais nada. Que maravilhoso! Eu tava achando que ninguém ia gostar. Nossa, eu amei. E aí, perguntas? Mãozinha levantada. Eu acho que é menos uma pergunta e mais uma constatação aqui que você me fez levantar. No último Colabora, em 2019, quantas lideranças que a gente tinha, quantas pessoas, quantos dos designers do SES eram liderados por designers? Eu acho que praticamente ninguém. A gente evoluiu tanto em 2 anos, vocês se tocam disso. É muito legal ver isso acontecendo, sabe? E ver um pouco do que você diz, assim, da gente estar conseguindo fazer. Então, não é uma questão de propaganda do SES, é uma coisa que eu não tinha me dado conta mesmo e que cara, me emocionei aqui. Mas adorei a palestra, eu vou querer olhar com calma os slides todos. Muito obrigada. Obrigada eu. Quem quiser também mais profundidade, tem um curso de 1 mês inteiro só sobre isso, tá, gente? Cláudia, agradecer, excelente palestra. Eu fiquei muito interessada quando você falou que fez o redesign do organograma com base na jornada
do cliente. Quero muito essa profundidade. Não sei se você já tem material sobre isso, se já tem alguma palestra, Tem esse aqui case, e já alguns tá arquivos escrito. no Figma, mas posso falar um Queremos esse pouquinho. case, por favor, assim, se você puder até marcar de apresentar Claro, pra gente. posso sim. Muito me interessa, adorei o tema. Inclusive, a gente começa com o propósito da empresa, a gente vai desdobrando e mexeu em toda a camada de produto, assim, como que produto fazia design, como que a gente faz a priorização. Então, pode me chamar que eu super compartilho. Vou dar um spoiler aqui. O César tem um evento chamado Café com Design e a Cláudia já entrou na minha lista. Na verdade, é só mais um dado para deixar a Érica ainda mais emocionada. Quando a Cláudia perguntou sobre as lideranças femininas, eu fui no grupo de consultores do César, que hoje, digamos, é o maior cargo mais alto de design dentro do César. E dos 13 consultores, 9 são mulheres. Uau, que incrível, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Cláudia, olha, pelo chat, que incrível, muito bom, palestra show, inspiradora. Peraí, opa, muito boa, incrível essa jornada do design e a maravilhosa fala da Cláudia. Excelente. Muito maravilhoso. E 5 minutos antes eu tava lendo minha cola. Meu Deus, eu esqueci tudo que eu tenho pra falar. Viu? Síndrome do impostor, né? Todo mundo tem o direito de estar nervoso ali, viu? Até eu. Sempre. Eu tenho uma pergunta, só para aproveitar aqui então. Como é que foi trazer essa perspectiva de trazer a empresa, gerentes, coordenadores, para aceitar esse processo, acreditar nesse processo, para construir tudo aquilo? Eu acho que eu já tentei fazer isso de diferentes formas. E várias deram errado. A única que deu certo é quando você faz eles participarem do processo. Se você chega com um processo pronto e definido, eles vão olhar e vão falar assim: ah, mas isso é coisa de design, não vai funcionar para produto. Ah, mas isso não é estratégia, não vai funcionar para o que a gente precisa. Então, o que a gente fez foi montar um workshop e ir rodando. Nesse caso, a gente rodava com todas as tribos. Começava com o porquê que a gente está fazendo isso. Acho que essa é a pergunta sempre importante. Tudo que você vai começar, começa com o porquê. Por que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar. E aí, envolvendo, as pessoas se sentem donas do processo também, do resultado. Então, você não precisa ficar convencendo ninguém depois de que aquilo é importante, porque ela construiu junto e ela sabe que ela é importante. E aí foi quando a gente começou. Assim, sinceramente, minha área ela estava quase para ser extinta, ia para debaixo de uma outra vice-presidência da empresa. Meu diretor chegou desesperado, falou: o que a gente faz? Eu falei: cara, mostra aqui, ó, o resultado de como que a gente consegue se organizar, de que é um processo, que a gente precisa do apoio do CEO para conseguir fazer. E aí ele levou essa jornada e mostrou exatamente o quanto a gente estava perdendo com os times trabalhando no mesmo escopo. Então, basicamente, nessa jornada a gente tem todas as squads e a atuação delas dentro da jornada do cliente. E a gente via que várias squads estavam atuando no mesmo touchpoint. E isso gerava muita dependência, porque a gente ficava mexendo no mesmo código e atrapalhava a velocidade do desenvolvimento do produto. Então, quando a gente mostrou isso, ele falou assim: ok, precisamos rever a topologia, e isso dá uma margem de tempo para a gente não mudar vocês de área, porque senão o problema vai continuar lá na outra área. E aí, com base nisso, a gente desenhou e foi movendo. Então, esse time aqui ele pode ter um escopo diferente, ele pode vir para cá. Então, a gente mexeu no escopo de todo mundo e na estrutura de distribuição. Resumindo, o projeto foi isso. Resumindo, hein? Nossa. E com uma designer de serviço incrível, tá? Gabi. Gabi, beijo pra você, Gabi, onde você estiver. Mais alguma? Eu fiquei curiosa para saber quanto tempo durou esse processo. Foi mais ou menos 1 mês e meio, tá? Foi rápido. Gente, time de marketing, não dá não. Eu vou falar de tempo, né? Ela falou de tempo aqui, perguntaram de tempo, eu vou falar de tempo. Gente, a gente vai ter que continuar esse papo no coffee. Mas tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta no online que eu tenho que privilegiar também online, querida. Depois você pode falar com a Cláudia. Peraí, o online. Priscila Alcântara. A Cláudia acredita que o que ela trouxe para o flow de produto se aplica a um design mais genérico, para uma companhia que não trabalha com produto? O flow, ela diz o processo? Acredito que sim. Pri, o flow é o processo? A de organograma funciona se os times forem grandes. Eu acho que se for pequeno, talvez você não tenha esse problema. E o flow de design, eu acho que ele é adaptativo, né? Hoje, eu trabalho com Triple Diamond, estava num time de quase 70 designers, e a gente usava, é um processo próprio. E aí eu cheguei numa empresa que tinha, sei lá, 20 designers. Eu tentei pensar, leva esse processo?
e não ia funcionar, porque a maturidade é completamente diferente. Então, acho que o processo ele tem que ser construído com os impedimentos que a gente tem e ir criando a cultura aos poucos para que a gente tenha a visão de onde a gente quer chegar do processo ideal, mas não adianta eu entubar um processo, ele não vai funcionar. Então, é mais ou menos você querer explicar, né, um cálculo matemático para uma criança. Não vai dar certo, você precisa ensinar o conta de mais primeiro. É mais ou menos isso. Entendi. Gente, muito obrigada, Cláudia. Obrigada eu, Palmas. gente. Bate um papo com a Maíra lá fora depois, que eu preciso só controlar o tempo.